Eu fico imaginando Elias, né? Se a gente for analisar bem as coisas e ficar procurando detalhes, a fé da gente não cresce, não. Fica uma fé estagnada, ou a gente para de ter fé, se a gente for olhar pela lógica. Olha o caso de Elias. Elias, um homem que pediu, né, que Deus mandasse fogo do céu e consumisse o holocausto, depois que os profetas de Baal, o falso Deus, se retalhava todo e clamava que Baal mandasse fogo e para consumir o holocausto, e nada aconteceu. E Elias, então, um homem de Deus, né, um homem chamado por Deus, pede o povo que joga água em volta do altar que estava com o holocausto, né? Naquela época a água era muito escassa, mas ele mandou que jogasse água ali em volta para que não tivesse, né, aquele pensamento de que realmente houve uma tramóia, ou houve uma coisa lá que é como se tivesse um fogo escondido, alguma coisa assim, para não haver dúvida, porque sempre é assim. O povo que não teme a Deus, que teme a um falso Deus, não acredita no nosso Deus verdadeiro que criou o céu e a terra. Infelizmente, tem gente que até um rato para ele é um Deus, né? Uma estrela é um Deus, e faz de muitas coisas um Deus para deixar a história mais ainda estranha. Tem gente que acha que o celular é o seu Deus, que se perder o celular ou o celular estragar, para ele acabou a vida. Ele sem celular ele não vive, ele fez do celular um Deus. E aí aquele povo lá, os profetas de Baal, se retalhavam todo, invocava a Deus. Elias ainda falava: busca com mais força, quem sabe ele está dormindo. E a história toda a maioria já conhece, porque eu quero focar, não é exatamente nisso, eu quero focar na fé. Elias então faz aquela oração comum, não se cortou todo, não se retalhou, não usou, não ficou girando, foi uma oração comum. E Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, queimou tudo que estava ali. E eu acho tão interessante, essa noite passada eu estava analisando, porque eu gosto muito de ruminar a palavra, né? Igual os animais ruminantes ficam lá ruminando o capim, eu também gosto de ruminar a palavra. Eu estava pensando à noite, assim, engraçado, né? As coisas de Deus é um mistério. E quanto mais você estuda a palavra, mais você tem que estudar para você entender. E quando não se tem sabedoria, lá em Tiago fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele vai dar. Que não é para que nós sejamos como a onda do mar, que é impelida pelo vento, julgada de um lado para outro, não sendo homem de ânimo dobre, né? Ou seja, um dia crê, outro dia não crê. Hoje eu vou conseguir, amanhã já acho que não vai conseguir. Sai de um culto e fala: não, agora sim eu vou conseguir. Aí dorme, no outro dia já tá assim: eu acho que eu vou conseguir. Depois, talvez eu acho que vou conseguir. Aí fica assim, entre dois pensamentos. É o homem de ânimo dobre, inconstante, né? Ele é inconstante, uma hora ele crê, outra hora ele não crê. E aí então Elias pediu que mandasse fogo do céu, que Deus respondesse com fogo, e Deus mandou fogo. Aí eu tô voltando ao assunto lá que eu tava ruminando a palavra e achando interessante, que eu observei. Deus mandou fogo do céu a pedido do profeta Elias e consumiu tudo que estava ali, o holocausto, né? A carne do animal, consumiu tudo que estava ali, até a água, lambeu até aquela água, aquele fogo, destruiu tudo, queimou tudo, porque Deus respondia com fogo naquela época. E aí eu achei interessante, eu estava juntando uma coisa com a outra.
lá na fornalha de fogo ardente, né? Que os 3 jovens entraram lá, o rei mandou que jogasse eles lá, porque era proibido, né? Fizeram a estátua lá do falso Deus lá, que era o homem, e queria que todos se prostrassem ante a imagem. E aqueles 3 jovens escolhidos por Deus, que eram separados para Deus, que punha Deus em primeiro lugar, não quiseram prostrar diante da imagem que foi feita, né? Aquela bitela daquela imagem lá, e eles disseram que não ia prostrar. Então o rei deu mais uma chance, que quando ouvisse o som dos instrumentos lá, né? Deu a segunda chance para eles prostrar, pois eles não prostraram. E Daniel então ficou observando aquilo ali, que os seus amigos não prostraram diante da imagem. E aí então foram mandados que jogassem naquela fornalha de fogo ardente. Imagina comigo aqui, uma fornalha de fogo ardente, foi mandado que aquecesse ela mais ainda, para que ficasse mais quente. E esses jovens foram jogados lá, 3 jovens, eles foram jogados lá. E o rei lá, esperando, né, ver o que ia acontecer. De repente, o próprio rei, olha, tinha 4 lá rodando no meio do fogo. Ele falou assim, uai, mas foram jogados 3 jovens ali, e hoje eu vejo, e agora eu vejo 4 que andam rodando dentro do fogo, e nada aconteceu com eles, nem a roupa dele foi chamuscada, né? Ou seja, queimada, danificada. Então, foi tirado os jovens de lá, e as pessoas que até ajudaram que jogasse eles lá, foram jogados no lugar dele, antes mesmo que eles caíssem lá dentro, do fogo já estava queimando eles. Então eu achei engraçado e fiquei meditando nisso. Lá Deus mandou o fogo que consumiu o holocausto e consumiu tudo. E lá na fornalha de fogo ardente, nada aconteceu com aqueles jovens. O que eu quero dizer para você é o seguinte: como que Deus é tão poderoso assim? E como que existe pessoas que não acreditam nesse Deus? Por mais que eu raciocino, eu me acho uma pessoa burra por não entender por que existe pessoas que não crê na veracidade de Deus, que toda pessoa, todo ser humano que tem a mente perfeita, sabe que existe alguém que criou os céus e a terra. Você já viu o mar? Quanta qualidade de seres marinhos que tem. Quem fez aquilo ali? Vai me falar que é o presidente da república? Vai falar que é o fulano de tal, Bertana, Cicrana? Foi! Existe um ser supremo que fez tudo isso, e é chamado de Deus, o Santo de Israel, o poderoso de Jacó. O Riches, o Mar, de Dinés, o Fonte Candor, o Lecante, Nara, Saramica, Orean, Zassara, Manai, Cotorean de Guerelaias. Eu sei que você está com conflito na mente, sua mente está turbada. Aconteceu muitas coisas que você hoje está em dúvida, mas começa a estudar a palavra, orar as madrugadas e procura sabedoria. Deus diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Você achará a sabedoria, a direção. Deus há de te dar uma estratégia para que você saia dessa confusão, e você ainda vai cantar um hino da vitória. Quando eu falo, eu me emociono, porque tantas vezes eu já orei por causa que eu achava assim que era tão complicada, e Deus apareceu para mim da maneira mais simples possível. Você pode até dizer, mas a senhora não passa a imagem de que recebeu grande bênção. O fato de eu estar viva, só o fato de eu estar aqui falando com você, para mim, quem já assistiu o vídeo sabe da minha história, de quando eu era jovem, que eu não amava a vida, eu não conhecia Deus, eu tentei tirar minha própria vida, mas pela misericórdia de Deus e graça de Deus eu estou aqui. Uma vez eu fui chamada para falar na igreja, dar uma palavra, eu fiquei tão nervosa que o microfone saiu da minha mão, caiu da minha mão.
Eu era muito tímida, muito parada, muito amarrada e Deus me libertou. Para você ter uma ideia, eu tinha medo de sair no escuro, escurecia para mim, acabou e hoje eu sou livre. Deus me libertou, Deus quebrou os grilhões, quebrou as cadeias. E hoje eu estou aqui pregando para você, falando desse amor para você. Muita gente, eu já falei com vocês que me abusa de mim, fala que eu choro à toa, que eu sou doida, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Mas eu não importo, porque se uma pessoa, acreditar na santa palavra de Deus através do que eu estou falando, dirigida por Deus, para mim já valeu tudo, já valeu o tempo que eu estou aqui, o comentário que não é legal, já valeu tudo, para mim valeu tudo. É claro que dinheiro é acréscimo, é crescimento, é acréscimo, mas se deixar de fazer coisa errada e começar a servir ao Deus verdadeiro, para mim já valeu tudo. Então, eu quero dizer para você o seguinte, não tenha dúvida, Deus é real. Deus enviou seu Filho na cruz do Calvário, sempre falo isso, para morrer em seu lugar e em meu lugar. E se nós aceitarmos de verdade, nós vamos ter o direito de vida eterna. A partir do instante que você aceita, Jesus fala assim, eu não quero mais praticar esses atos que não agradam a Deus. Você sozinho não consegue, mas o Espírito Santo vem e te ajuda a trilhar o caminho reto. E o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida, através da minha vida. Eu sempre falo, eu não sou melhor do que você. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas eu não posso deixar de dizer que Jesus te ama, me ama, ama todos nós. Abraço e beijão no seu coração.